Oi pessoal, meu nome é Jonatas. Recebi o contato de uma pessoa muito especial para mim e essa pessoa me disse que tinha muita dificuldade com a Bíblia por não ter uma pessoa que explicasse a história da Bíblia, contasse como se fosse uma história que a gente escuta no dia a dia. Que a linguagem da Bíblia é um pouquinho mais difícil para ela entender, então para pessoas assim que estão com essa dificuldade, então eu vou gravar esse vídeo como um teste. Se vocês gostarem, escrevam nos comentários quais histórias vocês gostariam de ouvir da Bíblia e eu posso tentar continuar com esse projeto e ajudar o máximo possível para que essas histórias fiquem gravadas no coração de vocês e que vocês possam transmitir essas histórias às pessoas que forem importantes para vocês. Todas as histórias da Bíblia ensinam alguma coisa. Deus transmite alguma coisa através dessas histórias. Todas são reais. Aconteceram. Acredite ou não, tudo aconteceu. Agora, se você quer continuar comigo, senta aí e presta bastante atenção. Eu não sou um pastor, não sou um pregador, não sou um historiador, não sou nenhum gênio da Bíblia, não sou uma pessoa dessas que fica dentro de universidade pesquisando. Eu li a Bíblia e estou compartilhando com vocês o que eu li, da forma mais simples que eu puder, tá bom? Vamos começar pela história de José. José é conhecido como José do Egito, mas a gente chega nessa parte do Egito depois. O José, ele era o filho muito amado que o Jacó teve com Raquel. Deixa eu te explicar rapidinho. Raquel era a esposa mais amada do Jacó. O Jacó, ele se esforçou muito para casar com a Raquel. Era muito importante para ele ter um filho com ela, mas anos se passaram e ele teve 10 filhos com outras mulheres e com ela nada. Naquela época isso era comum. Agora, quando nasceu o José, os olhos dele brilhavam. Era o querido dele, era o amado. O mais novo, ainda por cima o caçula. Mesmo que naquela época o mais comum era ter aquela coisa especial com o mais velho, o primogênito. Era como se fosse o herdeiro mesmo, sabe? Principal dos filhos. Mas não. Na verdade, esses filhos aprontavam bastante com ele, tá? Mas isso é história para um outro dia. O José, ele era muito próximo do pai, muito querido, obediente. Isso fazia ele amar cada vez mais. Ele chegou até a fazer uma túnica colorida e deu para o José. Isso era um presente muito especial. Até hoje, se você ganha uma coisa assim, uma roupa especial, diferenciada, poxa, no meio do deserto, tudo é muito simples e o cara faz uma túnica colorida para um filho e os outros não. Já sabe, no meio de um monte de irmão, um ganhou um presente, todo mundo tem que ganhar. Não, foi só o José que ganhou. Os irmãos já não queriam mais falar com ele de uma forma mais calma, tá? Tava todo mundo bem irritado com aquilo, com o José. O problema deles era o José, o menino. Mas vamos lá. Para piorar, o José ainda teve 2 sonhos. O primeiro ele foi lá e contou para os irmãos. Ó, meus irmãos, vem cá, vou contar um sonho para vocês. Eu sonhei que a gente estava fazendo uns feixes de palha. Cada um de vocês fez um molho e eu fiz um também. O meu molho se levantou e o de vocês se curvou virado para o meu. Eles não gostaram. Ué, que história é essa? Como assim? Eles já entenderam na hora. Você acha que nós vamos nos curvar para você? Isso é ridículo. Foi lá e foi contar o segundo sonho. O segundo sonho ele disse, ó, cada um de vocês é como se fosse uma estrela. E tinha ainda o sol e a lua, o pai e a mãe, entendeu? E todos se curvavam diante de mim. Meu, quando aquilo chegou no pai dele, complicou. O pai falou, que história é essa, José? Como assim? Até eu e sua mãe vamos nos curvar para você? De onde você tirou uma ideia dessa? Mas aquilo era a revelação de Deus para a vida dele. Aquilo ia acontecer sim, mas eles nunca iam imaginar como ia ser. A gente chega lá. Aconteceu que um dia, um tempo depois, José estava, se eu não me engano, com 17 anos. Os irmãos dele estavam no campo e o pai dele mandou ele ir lá ver, vai lá ver o que esses irmãos estão aprontando lá. Já sabia, né? Eles aprontavam bastante. Ele foi lá com aquela túnica bonita dele, né? Parecia até que estava provocando mais ainda. Mas não, o menino só estava vivendo. Foi lá com a túnica dele. De longe os irmãos já viram. Começaram. Ih, lá vem o José de novo. Vem dedurar a gente. Lá vem o queridinho do papai. Meu, não aguento mais esse menino. Vamos acabar com esse menino. E o assunto foi ficando pesado. A conversa foi ficando tensa. Eles estavam começando a falar de matar. O Simeão era o mais velho. Não era o que menos aprontava, mas ele era o mais velho. Tinha uma palavra a mais ali. Ele chegou e disse, não, gente, peraí. Vamos dar um susto nele. Tem um poço ali, ó. Vamos jogar ele dentro do poço. Vamos dar um susto nele. Depois a gente vê o que a gente faz com ele. Eles toparam. O plano do Simeão não era machucar o José, não era matar ele, não era fazer nada de cruel com o José. Ele queria ganhar tempo para que de noite ele pudesse ir lá, quietinho, e tirar o José de lá. Eles foram lá, pegaram ele, arrancaram a túnica, jogaram o menino lá dentro, o poço fundo, ele ficou lá caído. Foram comer, como se nada tivesse acontecido, mas assim,
com uma certa raiva ainda, pensando, e aí, o que a gente vai fazer com esse moleque? Isso não pode passar batido, porque ele vai contar pro pai. E aí, como é que vai ficar a nossa vida depois? Vai ficar pior ainda do que tá agora. E ficou aquela conversa, aí veio uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas vendiam pessoas para o Egito como escravos. Na hora veio a ideia, vamos vender ele como escravo pro Egito. Pronto, entrega para esses caras aí, a gente se livra desse moleque, depois a gente fala que ele foi atacado por um animal e tá tudo certo. O pai vai perdoar a gente, vai ficar tudo bem. Tá bom. Fizeram isso, venderam o menino, levaram ele embora. Eles pegaram sangue, passaram naquela túnica bonita, levaram pro pai e falaram, ó, deve ter sido atacado por algum animal, morreu, a gente não sabe o que aconteceu. Tá aí. Nossa, Jacó ficou acabado. Um detalhe, Jacó é Israel, tá? Ele foi chamado de Israel depois. Israel, o povo de Israel hoje em dia, é descendência dele, tá? Mas vamos lá. O Jacó ficou arrasado, rasgou a roupa dele, chorou, desesperado. Meu, o mundo acabou para ele. Os filhos viram aquilo e sentiram aquele peso, mas não tinha como voltar atrás. Foi feito, já era, o menino foi embora. Lá no Egito, ele foi vendido para o chefe da guarda, chamado Potifar. O Potifar colocou ele para ser um escravo normal, como todos os outros. Só que o José era diferenciado, com tudo que ele tinha aprendido com o pai dele, e Deus abençoava ele em tudo que ele fazia. Ele era muito correto com tudo que ele fazia, muito íntegro, muito honesto. Então, tudo que ele fazia prosperava, tudo dava certo. Ele era muito organizado, ele cuidava de tudo com muito carinho, muito zelo. Foi ganhando a confiança do Potifar. O Potifar, peraí, vou colocar esse cara para organizar a minha casa. Daqui a pouco o José estava cuidando da economia da casa, o Potifar não mexia em mais nada. Ele administrava a casa do Potifar. Era o cara, ele era o chefe. O Potifar era o chefe máximo, mas quem cuidava de tudo era o José. Quem fazia a compra, quem resolvia o que ficava, o que não ficava, quem trabalhava em que, era o José. Ele era o chefe. Só que na casa tinha também a esposa do Potifar. E ela começou a ver aquilo tudo. O José era um cara bem apessoado, um cara bonito, se cuidava bem, né? Ele trabalhava muito, devia ter um físico legal. Chamou a atenção da mulher. Potifar não estava em casa. Ela começou a tentar passar uma cantada nele aqui, mexer ali, e o José fugindo. Ia para tudo que é canto, evitando aquela mulher. Passou o tempo, ela foi ficando irritada, aquela história de eu sou sua dona, porque ele era o escravo, entende? Ela tem que lembrar que ele era o escravo. Eu sou sua dona, você tem que me obedecer. Provavelmente ela já tinha feito aquilo outras vezes com outros escravos. Ficou todo mundo quieto. Ela queria o José. Insistiu. O José tentando fugir. Ela não pensou duas vezes. Pegou a roupa dele, puxou, rasgou a roupa dele. Ficou com a roupa dele na mão. E ele correu, fugiu dali. Ela acusou ele de ter tentado atacar ela. Olha isso. Mas tá bom. O Potifar, cara, ele era o chefe da guarda, tinha uma reputação e tudo mais. A esposa dele estava acusando o José, mas ele ficou meio assim. Tem uma coisa errada. Mandou prender ele na prisão do faraó. Ele tinha essa autoridade, ele podia colocar ele lá. Por quê? O cara é chefe da guarda. Você acha que se acontecesse uma coisa dessa, ele soubesse, não, realmente aconteceu, você acha que ele ia fazer o quê? Matar o cara. E expor. Não, ele mandou prender. Então tinha uma pulga atrás da orelha ali, entende? Será que minha mulher estava sendo sincera mesmo? Será que não era ela que estava mentindo? Mas aí foi, ficou preso lá. Chegou na prisão, quem vai preso feliz? Ninguém. Mas o José chegou lá e simplesmente aceitou a situação. E foi o José. Ele se comportou como ele sempre se comportou, bem. Ele tratava todo mundo com educação, com respeito. E a forma como ele ia convivendo com as pessoas, a forma como ele falava e agia, fez com que o administrador da cadeia, olha isso, o administrador da cadeia, confiou tanto no José, que colocou ele para administrar a cadeia. É isso. O cara foi preso e estava administrando o lugar onde ele estava preso. É o José. O José estava lá preso, um belo dia, estava lá andando, conversando com os presos, né? Tinha essa liberdade. Encontrou dois presos. Um era o ex-copeiro do faraó, que é o rei dessa época, né? No Egito, o rei seria o faraó, o líder máximo. O copeiro estava lá, preso, e o padeiro estava lá, preso, na mesma cela.
Os dois estavam angustiados. José, não, peraí, vou ajudar vocês, está acontecendo. Vem aqui, me conta o que eu posso fazer para melhorar a estadia de vocês aqui. E olha que legal, hein? O copeiro disse assim, eu tive um sonho, tá me angustiando, não sei o que significa. Aí eu posso te ajudar, eu posso pedir ajuda a meu Deus e ele pode te dar a interpretação do seu sonho. Ele faz isso por mim, pode fazer por você. Tenta, conta pra mim, vamos ver o que a gente consegue. O copeiro contou um sonho de que ele estava vendo 3 cachos de uva. E ele espremia esses cachos de uva em cima da taça do faraó. Então o suco descia, enchia a taça e ele servia o faraó. José falou, olha, Deus me disse que a interpretação do seu sonho é simples. 3 cachos de uva são 3 dias. Em 3 dias você vai ser chamado pelo faraó e você vai servir a taça dele. Ele ficou muito feliz, o padeiro ouviu, nossa, gostei da interpretação desse sonho, peraí, interpreta o meu também. Eu tive um sonho parecido, mas o meu deve ser melhor. Vamos lá, fala aí. José disse, não, fala aí. Aí ele disse, tá bom, eu tava bonitão, 3 cestos de pão na minha cabeça e os pássaros vinham do céu e comiam os pães na minha cabeça, né? Nos cestos acima da minha cabeça. Aí o José hesitou um pouco, assim, não queria falar, mas o padeiro insistiu. Aí ele falou, olha, os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias você vai ser chamado pelo faraó, mas para sempre. E os pássaros vão vir no céu para comer sua carne. É isso. Acabou com o padeiro, acabou com ele. E realmente, 3 dias depois foi o que aconteceu. Antes de sair da prisão, José falou, copeiro, não esquece de mim quando você estiver lá, tá? Lembra que eu te ajudei aqui, se você puder me ajudar também, por favor, fala com o faraó. Tá bom, foi embora e foi lá, serviu o faraó e o padeiro foi ser enforcado. Do jeitinho que Deus revelou a eles em sonho. Um bom tempo passou e o faraó teve 2 sonhos. Ele chamou os sábios dele, chamou os magos, chamou todo mundo que tinha lá, que tinha algum tipo de cargo que pudesse ajudar. Nada, ninguém conseguia entender por que ele teve aqueles sonhos, o que significava. O copeiro ouviu aquela história, né, de que estava tendo esse problema com o sonho, e lembrou do José. Já tinha passado muito tempo, mas lembrou, antes tarde do que nunca, né? Falou, seu faraó, você me dá licença aqui, mas com todo respeito, eu sei de uma pessoa que interpretou meu sonho, interpretou do padeiro, e do jeito que ele revelou, né, que ele interpretou, aconteceu. Ele fala com o Deus dele, ele revela o sonho e tá aí, eu tô servindo você, tô servindo o Senhor, e o padeiro foi enforcado. Contou a história toda. Faraó, tá bom, ninguém conseguiu resolver mesmo, chama o José aqui. Chamou o José da prisão, o José foi lá, vai interpretar meu sonho? Ele falou, calma lá. Não sou eu que interpreto, eu escuto. Deus é que me dá a revelação. Quer falar para mim? Pode falar, com todo respeito. Pode falar. Eu vou pedir a Deus que revele ao Senhor. Eu falo, tá certo. Falou lá o sonho dele. Seguinte, José, sonhei que eu via 7 vacas bem gordas, bonitas, pastando perto de um rio. De repente, veio 7 vacas magras, horríveis e comeram as 7 vacas gordas. Bizarro. Mas mais bizarro ainda foi o segundo sonho. No segundo sonho, ele sonhou que tinha 7 espigas bem cheias, bonitas, sabe? Apetitosas. E apareceram 7 espigas horríveis, secas, destruídas. E comeram as 7 espigas boas, bonitas. Olha isso. Mas tá bom. Explicou isso, José pediu, rapidinho, só um minutinho, falou. Que Deus me revelou é o seguinte, os 2 sonhos são a mesma coisa, tá? Significa a mesma coisa. 7 vacas gordas, 7 espigas bem bonitas, é que o Senhor vai ter 7 anos de fartura aqui no Egito. O Senhor vai ter tudo dando certo, as plantações indo muito bem, o gado, os animais, tudo indo muito bem por 7 anos. Só que depois vai ter 7 anos de uma seca, uma fome absurda, tudo vai dar errado. Vão ser 7 anos tão ruins que o seu povo vai esquecer dos 7 anos de fartura, de tão ruim que vão ser. O faraó se desesperou. Como assim, cara? Vou ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de desgraça, vai ser horrível, cara. Como que vai ser? Meu povo vai ficar desse jeito? Ele falou, calma, faraó, não se preocupa. Deus dá uma solução também para o senhor. É só o senhor colocar um homem sábio para administrar os 7 anos bons, armazenar o que é necessário para superar os 7 anos de escassez e pronto. Quando chegarem os 7 anos de escassez, o senhor vai ter alimento estocado para cuidar do seu povo. Vai poder administrar isso daí depois com calma, vendendo,
fazendo uns empréstimos, umas trocas, mas tudo vai dar certo, seu povo não vai passar fome, é só administrar. Aí o faraó pensou, mas quem que eu coloco num cargo desse, cara? Isso é grande demais. Aí ele olhou pro José, meu, não tem ninguém mais próximo de Deus do que você. Quem é mais confiável do que você? Quem tem mais sabedoria do que você? Quer saber o seguinte? Bora pra rua. Colocou a melhor roupa que tinha no José, todo no dourado, todo uma roupa boa, pegou carruagem, colocou as tropas em volta, a corte toda, disse assim, gente, a partir de hoje, esse homem aqui, ó, José do Egito, vai ser chamado Zafenat Paneá, que significa Deus salva, ele vive. Esse homem é o governador do Egito, vocês obedecem a ele. Eu sou a autoridade máxima aqui, o único acima dele sou eu, só. Ninguém mais manda nele além de mim. Então todos obedecem a ele. O que ele falar é lei. Eu apoio. Falou qualquer coisa, obedece. É a mesma coisa que está falando comigo. Olha isso, cara. O cara estava preso, escravo preso, governador do Egito. Essa é a história de ascensão do José. Ainda tem mais alguns detalhes, mais algumas coisas, só que esse vídeo vai ficar muito grande. Então, para uma parte 2, deixa o like, deixa o comentário, que eu posto a parte 2. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Espero que ajude vocês a quererem procurar a história do José, que é muito bonita. Mas eu trago a continuação no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.